Deixa logo o seu like aí, comenta, compartilha, manda pra geral. E claro, se inscreve no nosso canal, ajuda demais, gente. Ajuda muito para que o YouTube entregue esse nosso conteúdo para outros vascaínos. Vamos falar sobre calendário, que a CBF apresentou um calendário e vai espremer 2025, mas vai alargar as férias. Uma coisa de maluco, né? Vocês vão entender por quê. O Campeonato Estadual já começa dia 12, hein? 16 datas mantidas. Alô, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, alô, federações. Ninguém abriu mão de datas, né? Ô, Darcy, desculpa o meu francês logo cedo. Mas não estão nem aí para os atletas, né? Férias, querem um espetáculo, eles querem jogo em cima de jogo. A qualidade vira apenas um detalhe. Bom, vamos falar também sobre justiça, porque o Vasco está na justiça para prorrogar o prazo de entendimento com credores para evitar penhoras, enfim, dentro da Vasco SAF. Falar sobre premiação também do Campeonato Brasileiro, tudo isso e muito mais agora aqui. Vamos começar falando sobre calendário, porque a CBF anunciou o calendário do futebol brasileiro e por conta do Super Mundial de Clubes, que vai acontecer entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos, já uma competição FIFA, né, de preparação, tipo um evento teste para a Copa do Mundo de 2026. E 4 clubes brasileiros estão lá: Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo ou Atlético Mineiro. Eu acho que vai o Botafogo, né? É mais time que o Galo. Mas vamos lá, 20% dos times da Série A do Campeonato Brasileiro estarão envolvidos nessa competição durante um mês ou o tempo que eles estiverem por lá, porque vão ser eliminados em algum momento, não vão jogar esse mês inteiro, mas o campeonato para. O que pensou a CBF? Bom, comunicou a Conmebol, comunicou as federações, duas coisas. As federações, olha, gente, vamos ter que começar os campeonatos mais cedo, os times vão ter que dar férias menores, nesse primeiro período não são mais 30 dias, como manda a lei, você vai picotar, não vai deixar de dar 30 dias para os jogadores, ok, mas você vai picotar. Aí começa o primeiro problema. Você já imaginou, você é jogador de futebol, sua esposa fala assim: amor, quando é que acaba o Campeonato Brasileiro? Dia 8 de dezembro, então dia 9 eu posso marcar uma viagem, a gente vai para Paris, passar lá com a família, vamos para Disney, lá com o Neto da T4T. Alô, Neto, grande abraço. T4T Orlando, que faz um serviço fantástico na Disney, né, nos parques todos lá de Orlando. Vamos ver os jogos da NBA, vamos curtir as férias. E a gente volta quando? Quando é que começa? Quando é que você volta ao trabalho? Eu falei, não, minha representação no Vasco deve ser dia 7, dia 8, né, de janeiro, 30 dias. Tá, então vamos marcar pra gente voltar dia 5, que aí tem tranquilidade, pode ser. Aí a gente vai a Orlando, aí comunica o Fernando Neto, ele faz um pacote bacana, a gente vai depois a Nova York, passa em Las Vegas, né, passa o Natal em Nova York, o Réveillon em Las Vegas, dando um exemplo, não, vou pro Japão, vou pra Alemanha, enfim, programa viagem. Beleza. Aí chega hoje, 13 de novembro, o cara tá assistindo aqui, o jogador tá assistindo lá do Vasco, a esposa, o Café Vascaíno, um abraço pra vocês que assistem o nosso café. Falei, amor, o Fábio está dizendo que não é esse período mais. Você tem que voltar mais cedo. E agora, como é que faz para devolver? Olha, o ressarcimento ferrou. Amigo, foi isso que a CBF criou. Esse problema. Porque os clubes vão voltar provavelmente naquela semana entre Natal e Ano Novo. Olha que absurdo. E aí lá no meio do ano, dá a compensação. Beleza, só que aí você dá 15 dias agora, vamos dizer, o time sai de férias... O cafezinho tava quentinho, me aqueceu aqui hoje, mas peraí. Dá uma refrescada agora com a aguinha aqui na nossa canequinha de chopp. Coisa linda também que tá à venda para você, a canequinha do Fanático Vascaíno. Aí o cara sai de férias, tem que voltar antes, aí no meio do ano ele sai de novo, volta 15 dias, volta, faz preparação, de novo uma intertemporada. Cara, que confusão no calendário. Para encaixar o Mundial de Clubes que a FIFA resolveu meter no meio de todo mundo, lá no meio da confusão. Sendo que na Europa é período de férias. E mesmo assim os jogadores estão reclamando, porque eles não queriam esse Mundial de Clubes, porque eles já vêm de uma Euro, eles não estão tendo férias. Então assim, tá tudo bem confuso. Mas o fato é que as federações não abriram mão das suas datas também, é uma vergonha, né? 16 datas de estadual, 10 estava de bom tamanho, né? 8, né? Os grandes entraram um pouquinho mais à frente. Custava nada, né? Mas ninguém quer abrir mão do seu. Bom, aliás, falando em abrir mão do seu, amanhã tem entrevista coletiva com o presidente Pedrinho. Gente, muitos assuntos para tratar, hein? Muitos assuntos mesmo importantes para nós falarmos sobre nessa entrevista. Li ontem os comentários aqui no Café Vascaíno, muitas perguntas boas que foram enviadas, gostei.
E, na medida do possível, vou procurar tratar algumas, mas não tenho a oportunidade de fazer tantas. Mas espero que os temas, todos que foram ali traçados, abordados pela galera, eles sejam realizados. Bom, o Vasco pediu mais uma vez na Justiça a prorrogação do prazo de penhora das ações, a suspensão, porque o Vasco vem fazendo através da Fundação Getúlio Vargas acordos com credores, já chamou alguns para reuniões, já mais de 50 aconteceram, há uma previsão de mais 130 até o fim desse mês, e os encontros têm sido positivos, assim estão sendo avaliados. Então o Vasco entende que se conseguir uma prorrogação, só vai ser benéfico, já que o Vasco da Gama Associativo, comandando hoje a SAF, tem feito essas tentativas de entrar em acordo com os credores. Uma das críticas feitas, e vai ser claro que tema amanhã também na entrevista coletiva do Pedrinho, é em relação ao pagamento das dívidas, atacar a dívida, como disse Felipe Carregal, o vice-presidente jurídico, né? O Vasco da Gama SAF, na gestão 777, não atacou as dívidas, e a dívida, inclusive, cresceu. O Vasco quer estancar, quer pagar os credores, que é um alargamento das dívidas, parcelamento e efetivamente começar a pagar. E por isso pediu na Justiça para que possa haver essa suspensão das penhoras para não ter nenhum risco, né? Porque o Vasco da Gama está procedendo essas cartas convite junto com a Fundação Getúlio Vargas, através de agendamento de sessões, para que haja um encontro com os credores. Então vamos ver o que vem por aí, para que o Vasco não sofra, né, novas penhoras, né? Há algum tempo está livre disso, mas que não sofra. Uma última questão envolvendo premiação. Hoje o Vasco é o 8º colocado na competição, 9º está ali, 10º naquela faixa, que dá mais ou menos 28 milhões em premiação. O Vasco está trabalhando nessa faixa de 28 a 32 milhões, porque depende da faixa de classificação, mas é uma premiação importantíssima. Até o 16º lugar do Campeonato Brasileiro tem premiação. E, obviamente, que virando G7, virando G8, vai para a Libertadores também. Só um detalhezinho, eu vou desmembrar isso mais na conta Catel a meio-dia com o Rei Kraus, porque ontem a CBF divulgou o calendário e aí foi discutido um pedido que a CBF fez e muita gente se confundiu. Ela não quer tirar a vaga desse ano. Ela sugeriu à Conmebol que a partir da temporada 2025, classificatória para 2026, as edições sul-americanas, o Campeonato Brasileiro dê 5 vagas diretas e não 4. Que as outras 2, já no caso de um G6, né? São aquelas vagas que vão numa pré-Libertadores, que é aquela pré-fase grupos, né? Entende a CBF que os clubes se desgastam mais. Nessa temporada, por exemplo, Botafogo e Bragantino jogaram 4 partidas antes da fase de grupos. E, coincidentemente, pelo chaveamento, Botafogo e Bragantino até se enfrentaram e um matou o outro. Então houve 4 partidas, 2 na segunda fase, 2 na terceira, mas só um brasileiro avançou. Então, na verdade, foram 5, né? Pelo critério utilizado. Então, eu acho que assim, não é nenhum absurdo, é até para tentar minimizar. Só que isso não tira o problema que é maior. Você diminui o problema, mas não tira o problema maior. Sai a fase de pré-classificação dentro da própria competição. Mas os estaduais vão continuar com 16 datas? Essa competição é que atrapalha o todo. Tinha que ter menor, 12 datas no limite, para dar mais tempo de pré-temporada. Mas não estão muito preocupados com isso. Um grande abraço. Então é isso aí, torcedor. A CBF, né, como sempre, procurando demais prejudicar os clubes brasileiros. Parece que a CBF e as federações, né, de cada estado, elas não estão nem aí para os clubes, para os jogadores, para o torcedor, né? Eles só visam lucro, né? Como disse aí o Fábio Azevedo, eles querem jogo atrás de jogo, não dando importância para o espetáculo, para a boa performance que os jogadores podem ter na partida, né? E jogadores, vocês veem aí, muitos jogadores sofrendo lesão durante a temporada inteira, lesões pesadas, né? Onde desfalca muito todos os clubes, né? O Vasco sofreu com isso aí, com o Jair, com o Paulinho. Então você vê que é muito complicado, né? Um calendário muito puxado. A gente tem aí um campeonato carioca totalmente fraco e jogos que ficam aí para praticamente encher linguiça, né? Jogos que não têm o menor cabimento de ter. Muitos jogos que só dá prejuízo aos clubes, os clubes do Rio de Janeiro, os clubes grandes. Então fica muito complicado essa situação toda aí de calendário.
e a CBF querendo jogar contra os times mais uma vez. Então é muito complicado. Peço que deixe a sua opinião aí nos comentários. O que é que você acha dessa situação do calendário do futebol brasileiro? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo aí para mais vascaínos.